Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos dar início ao livro 3, de artes, que traz a primeira unidade, o modernismo na arte brasileira. O modernismo se iniciou na Europa, compreendendo os movimentos da última década do século XIX e os movimentos de vanguarda do início do século XX. Os movimentos modernistas foram influenciados pelo contexto econômico, político, social e cultural de sua época. Nesse período, a Europa vivia um momento de intenso desenvolvimento industrial, caracterizado por avanços tecnológicos e pela visão de progresso desencadeado pela modernidade. Os artistas, no início dos movimentos de vanguarda, foram influenciados pelo clima de progresso e mudança, traçando processos de criação artísticas que propunham a ruptura com o academicismo e a valorização das identidades expressivas. No Brasil, o início do século XX foi marcado pela chegada de milhares de imigrantes estrangeiros e pelo progresso industrial. As primeiras manifestações artísticas modernistas aconteceram na literatura, com as produções de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti del Pichia. Essas propostas pioneiras traziam influência dos movimentos de vanguardas europeus, aliados ao desejo de se conhecer e valorizar as raízes da cultura brasileira. Em um cenário que mistura o academicismo, ainda dominante nas expressões artísticas, e a exposição revolucionária de Lazar Segal e Anita Malfatti, iniciou-se um movimento nas artes visuais que modificaria profundamente a história da arte brasileira. Desde o romantismo no início do século XIX, artistas começaram a assumir um posicionamento crítico com relação aos padrões e às convenções acadêmicas. Iniciou-se a partir desse momento uma busca por novos sentidos para o fazer artístico e para a obra de arte. Enquanto o romantismo se caracterizou pela intensidade emocional, pela liberdade de expressão do artista, pelo nacionalismo e pela criação de cenas históricas, o realismo, por sua vez, que prevaleceu na segunda metade do século XIX, seguiu buscando a verdade no que se vê, no que é real, não importando se é belo ou se é feio, mas se é realidade, o cotidiano, as questões sociais vistas como são. O impressionismo, movimento que inaugurou a arte moderna, avançou mais ainda nesse processo de rompimento com a arte clássica, iniciando uma pesquisa sobre a luz e a cor, ou seja, os próprios elementos das artes visuais passaram a ser objetos de investigação artística. Vários pesquisadores se interessaram pelo estudo da cor e dos fenômenos luminosos e a sua relação com a nossa percepção das cores. O impressionismo procurava retratar a influência da luz na percepção das cores, como vocês podem ver na imagem. Como as figuras são construídas, como são os seus contornos. O impressionismo revolucionou a concepção da pintura e abriu definitivamente as portas para os movimentos de vanguardas artísticas do final do século XIX e início do século XX. Entre eles, os primeiros foram o expressionismo, o falsismo, o cubismo e o dadaísmo, que vocês já estudaram anteriormente. Os movimentos de vanguarda pretendiam romper com a forma de concepção artística acadêmica, não concebendo mais a arte como uma mera representação da realidade. As vanguardas investiram na pesquisa dos elementos constituintes das artes visuais, ponto, linha, cor, forma, entre outros, valorizando a liberdade de expressão artística, como podemos ver na imagem. Como os corpos são representados? Você consegue traçar linhas de perspectiva nela? Essa obra de Pablo Picasso é primordial para o estudo do modernismo na arte. Perceba a deformação das figuras humanas, a geometrização, o rompimento com a perspectiva e o uso de referências de máscaras de culturas africanas. Tudo isso causou espanto no público e marcou uma ruptura com a concepção sobre o espaço da pintura e das formas. Na imagem de Kirns, um dos principais nomes do expressionismo alemão no início do século XX, que tipo de emoção a imagem lhe causa? Como você acha que o artista expressa emoções na pintura? Como ele trabalha com as cores? Foi nesse cenário artístico europeu que, influenciados por todas essas mudanças, vanguardistas na concepção da arte, Lazar Segal e Anita Malfatti criaram suas obras e trouxeram para o Brasil as primeiras exposições de artes visuais modernistas. No ano de 1913, o lituano Lazar Segal realizou uma exposição de suas pinturas nas cidades de São Paulo e Campinas.
As obras de Segal revelam seu contato com a pintura impressionista e pós-impressionistas, mas também mostram algumas características expressionistas. Sua exposição foi o primeiro contato direto entre a arte moderna e o público brasileiro. Os horrores da Primeira Guerra Mundial repercutiram de maneira bruta na obra de Segal, que passou a criar pinturas que tratavam do sofrimento humano e das injustiças sociais, assumindo mais as características expressionistas que valorizavam a expressão de sentimentos, a deformação e a desproporção das formas como maneira de exacerbar o caráter emocional. A partir de 1924, Segal passa a viver em São Paulo e sua obra ganha temáticas brasileiras. Nesta imagem que vocês podem ver, o que é que vocês conseguem ver? Onde estão as pessoas representadas? Que sentimentos as expressões faciais das personagens revelam a você? Que tons de cores predominam? Anita Malfatti estudou na Alemanha entre 1912 e 1914, onde entrou em contato com os movimentos de vanguarda modernistas europeus. Em 1917, a artista inaugurou uma exposição na cidade de São Paulo, que provocou uma grande polêmica no meio artístico. As obras modernistas de Segal não causaram tanta polêmica, pois, para os críticos, artistas e público, tratava-se de uma exposição de um artista estrangeiro. Já a mostra de Malfatti repercutiu de modo significativo no contexto artístico da época e tornou-se um marco na história do modernismo no Brasil. Se por um lado a artista recebeu severas críticas, por outro, as obras delas e as críticas recebidas provocaram a união de artistas que desejavam inovar a produção artística brasileira. Após as exposições de Segal e Malfatti, diversos artistas se reuniram e começaram a fomentar a ideia de montar uma mostra de arte que pudesse trazer para o público brasileiro as criações mais inovadoras e atuais feitas no país na época. O desejo de criar possibilidades estéticas se materializou na realização da Semana da Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna de 1922, ou a Semana de 22, como também é conhecida, foi resultado de diversos movimentos no campo artístico e literário da época. A partir das preposições literárias de Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti de Opitia, aliadas às exposições de Lázaro Segal e Anita Malfatti, e as críticas severas recebidas por Malfatti, teve início uma movimentação de renovação artísticas nos campos da literatura, música, artes visuais e arquitetura, com o objetivo de expor novas possibilidades de concepção estéticas que criassem um contraponto com o conservadorismo artístico dominante. O mecenas Paulo Prado foi uma figura importante na estruturação e efetivação da Semana de 22. Em sua casa, reuniram-se artistas e intelectuais como Oswald de Andrade, Menotti de Opitia e Di Cavalcanti, entre outros, que conceberam o formato da Semana de Arte Moderna, inspirado na Semana de Fête de Belarus, na França. A Semana de 22 foi um marco de rompimento com o academicismo e o conservadorismo estético predominante nas artes visuais, na música e na literatura desde o século XIX. Não existia uma proporção estética única que apontasse para uma criação artística conjunta. A essência do evento foi o rompimento com o passado, com a mera importação de padrões artísticos europeus. Objetivava-se a criação de novas formas de expressão que conjugassem as raízes culturais brasileiras e as novas proposições estéticas estrangeiras. A Escrava que não é Isaura, palestra proferida por Mário de Andrade, na programação da semana, abordou a necessidade de se romper com as estruturas estéticas do passado, buscar a essência da cultura brasileira e estabelecer um diálogo com as proposições vanguardistas internacionais. Esse foi o principal movimento estruturado na Semana de 22 e influenciou as reflexões e pesquisas estéticas de vários artistas após o evento. Mário de Andrade. O paulista Mário de Andrade foi poeta, romancista, crítico de arte e literatura, musicólogo e pesquisador do folclore brasileiro. Dedicou-se à pesquisa e a promover a formação da identidade nacional, tornando-se um dos principais teóricos e escritores do modernismo brasileiro. Realizou com Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e outros modernistas uma viagem
para descobrir o Brasil. Autor de Macunaíma e Pauliceia Desvairada, é considerado um dos principais idealizadores e fomentadores do modernismo no país. A Semana de Arte Moderna aconteceu no período de 13 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. A mostra reuniu cerca de 1.000 obras e sessões de música e literatura. Participaram da Semana de Arte Moderna nomes como Alberto Martins Ribeiro, Anita Malfatti, Antônio Moya, Antônio Paim Vieira, Di Cavalcante, Hernani Braga Fregnan, George Prinzel, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Guiomar Novaes, Heitor Villa-Lobos, Edgardo Veloso, João Graz, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Menotti de Uchia, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Tacito de Almeida, Vicente de Urrego Monteiro, Victor Brechet, Will Hagar, Ian de Almeida Prado e Zina Aita. Entre eles destacam Di Cavalcante, Anita Malafaldi, Victor Brechet, Heitor Villa-Lobo e Oswald de Andrade. Di Cavalcante, pintor, chargista, desenhista e escritor, foi um dos principais idealizadores e organizadores da Semana de 22. Desenvolveu um trabalho que conciliou as proporções de vanguardas com temáticas nacionais. As mulheres brasileiras foram fontes de inspiração para o artista, conhecido por sua série de pinturas com o tema. Observando a imagem, quantas mulheres estão representadas? Ela lembra de alguma maneira outra imagem que já vimos nessa unidade? Como são construídas as formas das figuras e da arquitetura? O tema e a composição desta obra são tributos à obra de Picasso, de 1907, Les Demoiselles d'Avignon. Perceba como as formas arredondadas das mulheres se acentuam diante das formas geometrizadas da arquitetura, que delimitam o espaço no quadro. Note a variação nos tons de pele das mulheres e nas cores e estilos de suas roupas. Os artistas modernistas buscavam retratar o imaginário popular brasileiro. Anita Malfatti, pintora, desenhista, gravadora e professora brasileira, referencial no modernismo no Brasil, influenciou a ruptura com os padrões estéticos acadêmicos e sua exposição em 1917 impulsionou a realização da Semana de 22. Suas obras apresentam características inovadoras para o período no Brasil, uso de cores vivas e sem correspondência com a realidade, evidenciando da expressão facial, deformação e valorização da expressividade. Victor Brechet, escultor modernista responsável por 12 obras expostas na Semana de 22, estudou na Itália e na França, onde entrou em contato com a obra de Constante Bunisse, que se tornou uma referência para o artista. Brechet criou obras com grandes dimensões e síntese formal. Era admirado por Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti de Uchia. Na imagem que vocês podem observar, de que maneira os corpos dos cavalos e dos homens são construídos. O artista se preocupou em esculpir detalhes e proporções fiéis à realidade? Heitor Villa-Lobos, músico, compositor e maestro, participou da Semana de 22, apresentando várias obras, entre elas 3 danças africanas, fiandeira e historietas. Sobre poemas de Ronaldo de Carvalho. As peças apresentadas ainda se caracterizavam como pós-românticas e não tinham os aspectos modernistas já presentes. Por exemplo, em sua obra A Floresta do Amazonas, composta após a Semana, Villa-Lobos utilizava elementos sonoros do folclore e da tradição popular com elementos eruditos e contemporâneos. Oswald de Andrade, escritor e um dos principais nomes do modernista brasileiro, em 1912, viajou pela Europa e conheceu o Manifesto Futurista do poeta italiano Marinetti, que influenciou profundamente sua produção literária. Seu livro Poesia para o Brasil, de 1924, e o Manifesto Antropofágico, de 1928, são referências importantíssimas no estudo sobre o modernismo na literatura. A Semana de 22 se estabeleceu como marco da história da arte do Brasil, um evento fundamental para o estudo e a pesquisa sobre o modernismo no Brasil. A partir da Semana de Arte Moderna, outros artistas se aproximaram das proposições de ruptura e de valorização da cultura nacional, aliado aos movimentos de vanguarda. Entre os nomes que surgiram após a Semana de 22, destaca-se Tarsila do Amaral. Apesar dela não ter participado do evento, a obra de Tarsila é um dos principais referências do modernismo nas artes visuais do Brasil. A artista estudou na Europa e foi bastante influenciada pela obra do cubista Fernand Léger.
Se a gente observar a imagem, de que maneira a artista trabalha com as cores e formas, a grande variedade de detalhes, como você descreveria a figura representada? Tarsila mergulhou na pesquisa sobre a cultura brasileira e sofreu influências vanguardistas e de recordações de infância, transformando objetos reais em seres imaginários. As cores fortes e as formas sintéticas estão presentes nas obras de sua fase antropofágica. O modernismo também está presente nas pinturas de Cândido Portinari, na arquitetura de Oscar Niemeyer e nos versos de Carlos Drummond de Andrade, entre outros. Assim, concluímos o primeiro capítulo, tá? E já com ansiedade de trabalhar todo esse livro 3, certo, gente? Deixarei no plural quais páginas vocês devem realizar, meus amores.